preta! Estamos de volta para mais uma dica e o assunto agora é arquiteturas clássicas. Quando a gente fala em arquiteturas clássicas, a gente não está falando das arquiteturas de processadores, e sim das arquiteturas de computadores, de uma forma geral. A arquitetura clássica mais conhecida, e por acaso é utilizada basicamente até hoje, é a de von Neumann, ou tem gente que chama de von Neumann. Tá? A arquitetura de von Neumann fala o seguinte: nós temos entrada, processamento e saída. E claro, falando aqui com processador, com processamento, nós temos a memória aqui embaixo. Memória de uma forma geral, tá? Às vezes a gente encontra um desenho aí que fala só em memória, às vezes fala em memória, e ligado à memória tem memória secundária, que a gente sabe que tem discos, aí, pendrives, etc. Mas a ideia é abstrair por enquanto, tá? Nós temos lá entrada, processamento e saída. E falando aqui com processamento, nós temos a memória, tá? O que tem na memória? Nós temos basicamente instruções. Quando a gente carrega um programa, lá tem diversas instruções de máquina, e os dados em si. Então, nós temos entrada de dados, tem aquelas instruções que já foram carregadas em memória, pegam esses dados que eu acabei de entrar pelo teclado, por exemplo, processa isso aí e envia para a saída, seja o monitor, seja lá a impressora, qualquer outro dispositivo. Então, basicamente é isso. Von Neumann, entrada, processamento e saída, e aqui falando com o processamento nós temos a memória. Bom, aí veio a arquitetura de Harvard, para melhorar um pouco aí o desempenho de von Neumann, que é basicamente o seguinte: pense na mesma coisa, entrada, processamento, saída. Aqui embaixo a memória. Só que agora essa memória, em vez de ter apenas um barramento, tá, e uma memória só, para instruções e dados, como acontece lá em von Neumann, agora na de Harvard separa a memória em duas: a memória de dados e a memória de instruções. E geralmente o mais adequado é ter um barramento para essa memória de dados e um barramento para a memória de instruções. Isso ocasiona no quê? O maior desempenho. Eu consigo processar mais, eu consigo carregar instruções e dados em paralelo, eu não preciso sobrecarregar um barramento só e uma memória só com dados e instruções. Aí tu pergunta assim, qual é o computador que tem isso? Bom, na verdade, assim, ó, a gente não tem um computador que diga, ó, esse computador segue von Neumann, esse computador segue Harvard. Não, a gente tem alguns componentes que podem seguir as características de um ou de outro. Ou até pode fazer um mix aí, né? Mas basicamente é isso. Pensem um exemplo assim, olhando o computador como um todo, hoje, qualquer computador a gente pensa num PC, aí a gente pensa em von Neumann. Agora, especificamente para memória cache, a gente já tem o conceito de Harvard. É muito comum nas memórias cache L1 e L2 a gente ter separado uma parte para dados, uma parte para instruções e um barramento para cada um dessas duas partições. Então notem, para a prova de concurso é só saber essas questões assim conceituais, tá? Agora, se o fabricante quer implementar seguindo aí os conceitos de Harvard, von Neumann ou uma outra lá qualquer que ele queira inventar, tudo bem. Mas são arquiteturas clássicas porque são muito antigas e são usadas até hoje. Tá? Notem que nós estamos aí em 2000 e passando já do 2020 e ainda temos lá esses conceitos muito antigos lá do começo da computação praticamente. Tá? Então sempre levo para a prova isso. Von Neumann é mais simples. Entrada, processamento, saída e a memória falando com o processamento. Harvard é a mesma coisa, só que aqui na minha memória eu separo em duas e tem um barramento para a memória de dados e um barramento para a memória de instruções. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo. Até mais!